Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 18. Esta carta é a última carta que Paulo escreve. E Paulo escreveu esta carta da sua segunda prisão em Roma. E ele estava numa masmorra úmida, fria, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Quando escreveu esta carta, ele já estava no corredor da morte, sentenciado à morte, aguardando o dia da sua execução. O texto que vamos ler são as últimas palavras do apóstolo Paulo antes do seu martírio. Portanto, palavras regadas de muita emoção. O meu propósito nesta noite é apresentar a vocês o apóstolo Paulo. Este homem que foi o maior bandeirante do cristianismo, o maior desbravador do reino de Deus, o homem que plantou igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Caia e da Ásia Menor, o homem que foi o maior pastor, o maior missionário, o maior evangelista, o maior teólogo, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, o maior escritor do Novo Testamento. Quem foi este homem? Este homem que morreu pobre, abandonado, acusado injustamente, martirizado, velho, cheio de cicatrizes, mas que é mais influente na história da humanidade do que todos os Césares de Roma juntos. Quem é este homem? Aqui nós leremos as palavras da sua despedida. E ele escreve ao seu filho Timóteo, a partir do capítulo 4, verso 6, dizendo: Timóteo, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quem foi este homem? A história dele começa lá em Filipenses 3, versos 5 e 6, quando somos informados que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Ele era um judeu puro sangue. Somos informados
em Atos 22:3, que ele nasceu em Tarso, na Cilícia, e por isso cidadão romano por direito de nascimento. Seus pais o enviaram para Jerusalém, para que ele se tornasse um grande líder do judaísmo, um rabino de proa, de escola. E diz a Escritura que ele vai estudar aos pés do grande rabino Gamaliel, neto do famoso rabino Hilel. E conforme Gálatas 1,14, dentre os seus pares, ele se distinguiu pela sua inteligência, pela sua personalidade prismática, pelo seu pulso forte. Mas, ao mesmo tempo que Saulo se fortalecia como a grande esperança do judaísmo em Jerusalém, um outro rabino também crescia em Israel, não na decantada Jerusalém, não perlustrando os bancos de uma universidade em Jerusalém, não aos pés dos grandes mestres do judaísmo em Jerusalém, mas na pobre, pequena, esquecida e desprezada Nazaré da Galileia. Não aspergido pela luz do conhecimento da lei judaica, pelos mestres judaicos, mas com as mãos calejadas na urdidura de uma carpintaria. O rabino da Galileia, aos 30 anos de idade, vai ao Jordão, é batizado por João Batista e dá início ao seu ministério. Diz a Bíblia que ele não pregava como os escribas, pois falava com poder, a ponto dos cegos verem, os surdos ouvirem, os mudos falarem, os coxos andarem e os mortos ressuscitarem. Isso provoca certamente inveja no sinédrio, nas autoridades judaicas, e começam a persegui-lo. E nesse momento Saulo de Tarso se levanta como braço de ferro para perseguir a Jesus. Contrataram testemunhas falsas para acusá-lo, prenderam-no, levaram-no ao sinédrio judaico e cuspiram no seu rosto, esbordoaram a sua cabeça e costuraram contra ele duas pesadas e levianas acusações: blasfêmia contra Deus, conspiração contra César. Levaram-no ao pretório romano, e Pôncio Pilatos, na contramão da sua consciência, seguro de que ele era inocente, mas para não perder os favores políticos, condena-o à morte de cruz. Crucificaram-no, sepultaram-no para alívio do sinédrio judaico. Porém, no primeiro dia da semana seguinte, uma bomba explode no arraial do inimigo. O túmulo do Rabi da Galileia foi aberto de dentro para fora. Ele entrou nas entranhas da morte, ele arrancou o aguilhão da morte, ele matou a morte e ele ressurgiu, inaugurando a imortalidade. É nessa hora que se desponta Saulo de Tarso para ser o grande opositor do cristianismo que acabava de nascer. E o Novo Testamento nos apresenta dois retratos dele. Primeiro, ele nos é apresentado como uma fera selvagem. Atos 9:1 diz que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos, e essa palavra na língua grega é a mesma de uma fera que salta sobre a sua presa para devorá-la. Ele era uma fera selvagem. Se não, vejamos 1 Timóteo 1,13, ele se autodefine como insolente, blasfemo, perseguidor da igreja. Em 1 Coríntios 15:9, ele diz que nem era digno de ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Em Atos 8:3, disse que ele entrava nas casas arrastando homens e mulheres para lançá-los na prisão, e assim ele assolava a igreja de Deus. Gálatas 1:13 disse que ele devastava a igreja de Deus.
Mas Atos 9, versículo 21, diz que ele exterminava os discípulos de Jesus em Jerusalém. E exterminar não é prender, exterminar não é bater, exterminar é matar. Ele era um assassino, ele era uma fera selvagem. Isso fica mais claro quando você olha Atos 22, 4, quando ele com ira e fúria perseguiu o caminho até a morte. Em outras palavras, ele não perseguia apenas os crentes, ele perseguia a religião dos crentes. Mas Atos 26, versículo 9, diz que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Em outras palavras, ele perseguia os crentes, ele perseguia a religião dos crentes, ele perseguia o Deus dos crentes, ele perseguia Jesus. Mas Atos 26, 10, diz que ele encerrou muitos dos santos em prisões, não alguns, não poucos, muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos dava o seu voto quando os matavam. Ele era um serial killer, ele mandou matar muita gente em Jerusalém, ele derramou muito sangue em Jerusalém. Mas Atos 26, 11, diz que ele entendia que devia perseguir os cristãos por todas as sinagogas, forçando-os a blasfemar. Em outras palavras, ele chegava numa sinagoga e dizia assim para os crentes: ou você nega Jesus ou eu te prendo, ou você nega Jesus ou eu te bato, ou você nega Jesus ou eu te mato. Ele era uma fera selvagem. Mas o Novo Testamento nos apresenta um segundo quadro dele. Além de fera selvagem, ele era um touro indomável. Essa figura está em Atos 26, 17. Quando o próprio Senhor Jesus aparece para ele no caminho de Damasco e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O aguilhão é uma ferramenta lá da região rural que nós também conhecemos, para a mansão touro bravo. Às vezes nós imaginamos que o Espírito Santo só começou a trabalhar em Saulo no dia da sua conversão. Isso não é um fato. Todas as vezes que Saulo entrava numa casa para arrastar homens e mulheres para a prisão, todas as vezes que Saulo entrava numa sinagoga e forçava um crente a blasfemar, e em vez dele blasfemar, ele preferia morrer a negar a sua fé, era o Espírito Santo ferroando esse touro bravo. Mas esse touro bravo não quer ser amansado, ele resiste, até o dia que o domador de touro bravos, quando ele ia para Damasco prender os crentes, jogou o touro bravo no chão e bradou desde as alturas: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O touro bravo está caído, o touro bravo está vencido, o maior perseguidor do cristianismo está convertido. Fecha-se aqui a primeira página da sua história. Agora começa uma segunda fase, a fase da sua preparação para o ministério. Diz a Bíblia que ele ficou cego, e ele é transportado do caminho de Damasco para a rua direita, na casa de Judas, onde fica 3 dias orando. E Atos 9,13 diz que o Senhor aparece para um discípulo, Ananias, em Damasco. Diz: Ananias, vai à rua direita, na casa de Judas, e impõe as mãos sobre Saulo para ficar curado. E Ananias responde: mas Senhor, a fama dele não é boa, tem escutado de muita gente quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Deus diz para Ananias: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, eu enviarei para longe aos gentios, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ananias vai, impõe as mãos sobre ele, ele é curado da sua cegueira, ele recebe o Espírito Santo, ele é batizado. E agora eu peço que você abra sua Bíblia comigo em Atos 9:20, por gentileza. Logo depois que foi curado, logo depois que ele foi receber o Espírito Santo, logo depois que foi batizado, diz Atos 9:20 que ele começa a pregar
nas sinagogas de Damasco, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Agora, por favor, leia Atos 9:22. Está escrito que Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo, o Messias. E eu pergunto a vocês agora: há alguma diferença entre o que ele faz no verso 20 para o que ele faz no verso 22? No verso 20 ele afirma que Jesus é o Filho de Deus. No verso 22 ele demonstra que Jesus é o Messias. E demonstrar é provar uma tese detalhada, exaustiva e meticulosamente. Há uma profunda diferença entre o que ele fez no verso 20 e o que ele fez no verso 22. A pergunta é: quanto tempo durou o que aconteceu no 20 para o que aconteceu no verso 22? Atos não responde essa pergunta, mas a resposta está em Gálatas capítulo 1, versos 14 a 18. Logo que ele foi convertido no caminho de Damasco, ele não subiu para Jerusalém onde estavam os apóstolos. Ele foi para a região da Arábia. E ele ficou na Arábia 3 anos. Porque depois de 3 anos, conforme Gálatas 1:18, ele retorna para Damasco. E o que ele ficou fazendo 3 anos na Arábia? Um seminário intensivo com o Senhor Jesus. Se Jesus investiu 3 anos nos apóstolos em Israel, Jesus investe 3 anos em Saulo na Arábia. Ele revê toda a sua teologia, ele relê todo o Antigo Testamento e percebe e descobre que aquele Jesus que ele perseguira, de fato era o Messias. Convencido dessa verdade, agora ele retorna a Damasco e encaixa-se aí o verso 22. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando, provando que Jesus é o Cristo, é o Messias. O que acontece? Os judeus de Damasco resolvem matá-lo. Ele tem que fugir. De noite, dentro de um cesto, muralha abaixo, de forma humilhante. E agora diz Atos 9, verso 26, que agora ele vai subir para Jerusalém, onde estavam os apóstolos. E agora eu vou precisar muito, muito da sua atenção, porque eu gostaria de levantar uma tese aqui. E eu preciso que você acompanhe o meu raciocínio. E a tese que eu quero levantar aqui é que às vezes nós imaginamos que Saulo foi poderosamente usado por Deus desde a sua conversão. Isso também não é um fato. Porque quando ele vai subir para Jerusalém, em Atos 9:26, ele ainda vai estar regido pela velha aliança e não pela nova aliança. A nova aliança é uma doutrina que o próprio apóstolo Paulo ensinou na sua segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 2, versículo 14, quando ele diz: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para esse cheiro de morte para a morte, para aqueles aromas de vida para a vida. Mas quem porém é suficiente para estas coisas? A pergunta fica no ar, no capítulo 2, verso 16, de 2 Coríntios, e a resposta só aparece no capítulo 3, versos 4 a 6, quando ele diz: a nossa suficiência vem de Deus. Vocês se lembram que quando Moisés recebe as tábuas da lei no Sinai, o povo disse: tudo que o Senhor falou nós faremos. Eu pergunto a vocês: fizeram? Não. E a resposta é um sonoro não. E por que não? Faltou-lhes sinceridade? Não. Faltou-lhes poder. Na velha aliança tudo depende de nós, nada de Deus. Na nova aliança tudo depende de Deus, nada de nós. Por que que Paulo, quando sobe para Jerusalém, está governado pela velha aliança e não pela nova? É porque ele sobe na convicção de que ele será o grande líder da igreja em Jerusalém. Ele tinha motivos para pensar isso. Primeiro, todos os apóstolos de Jesus, exceto Judas Iscariotes, que nasceu na Judéia, todos os outros nasceram na Galileia, lá no norte de Israel.
E para o pessoal da Judéia, lá do sul, lá de Jerusalém, olhavam para os nortistas com preconceito, gente de segunda classe. Tanto é verdade que quando aconteceu o Pentecostes, vocês se lembram disso, o Espírito Santo foi derramado, 3 reações aconteceram. A primeira delas foi de ceticismo. O que quer isso dizer? A segunda foi de preconceito. Esquece, são galileus. A terceira foi de zombaria. Estão bêbados, estão embriagados. O Saulo deve ter pensado assim: esses galileus aqui em Jerusalém não vão conseguir nada. Segunda razão: os apóstolos de Jesus eram homens iletrados, e Jerusalém era a capital da teologia. Jerusalém era o centro nevrálgico do saber teológico. Lá estava o sinédrio, lá estavam os escribas, lá estavam os doutores da lei, lá estavam os fariseus. Saulo deve ter pensado: esses camaradas, além de galileus, são iletrados, aqui não vão conseguir nada. E ele deve ter pensado: eu tenho o melhor currículo, eu sou o cara, eu estou preparado, eu tenho o melhor perfil, eu tenho o melhor preparo, eu vou ser a figura insubstituível nessa igreja. Sabe o que aconteceu com ele? Atos 9:26, quando ele chegou na igreja de Jerusalém, os crentes não acreditaram na conversão dele, pensaram que ele estava sabotando a fé para perseguir os crentes e bater a porta da igreja na cara dele. Para quem queria ser líder, nem recebido foi. Aí Atos 9:27 diz que Barnabé, que era o filho da consolação, pastorzão de coração grande, acolhe Saulo, apresenta Saulo aos apóstolos, os apóstolos recebem Saulo, dá liberdade para ele, e agora ele é introduzido na igreja, e ele discute com os helenistas, e os helenistas, que são judeus nascidos fora de Israel, tomam uma decisão: nós vamos matar Paulo. Aí Atos 9:30 diz que os discípulos se reuniram e disseram assim: ô Paulo, dá para você ser nosso pastor? Não, você tem que ir embora da nossa igreja. Então, notinha de rodapé agora. Tem pastor no auditório? Tem? Tem alguns? Tem. Ô gente, não tem nada mais complicado por um pastor de ele estar convencido que deve ficar na igreja, e os membros da igreja estão convencidos que ele deve ir embora da igreja. Os membros disseram: tem que ir embora. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi embora. Mas Atos 22, versículo 18, diz que Saulo está orando no templo, quando ele tem uma visão e Deus fala com ele assim: vai embora de Jerusalém, porque eles não vão te ouvir, eles não vão ouvir o testemunho que você tem a meu respeito, não. Ô gente, ser mandado embora da igreja pelos membros da igreja é uma coisa, mas ser mandado embora da igreja pelo próprio Deus, parece que não tem mais opção. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi embora, não foi. Atos 22, versículo 19, Paulo começa a argumentar com Deus. Falei: mas Senhor, eu persegui a igreja aqui. Quando se matou Estevão, tua testemunha, eu estava presente, consentia nisso, até guardei as vestes daqueles que o apedrejaram. Trocando em miúdos, sabe o que Saulo está dizendo para Deus? Deus, o senhor pensa melhor, pensa direito. Se o senhor me tirar dessa igreja, nada vai funcionar aqui, eu sou insubstituível aqui. Sabe o que aconteceu? Deus não mudou, foi ele que tem que mudar, e mudar. Deus diz: vai. Sabe o que aconteceu? Ele não foi. Volta para Atos 9:30, por favor. Lá em Atos 9:30 diz que os discípulos se reuniram e levaram Saulo a Cesareia Marítima, onde estava o porto de despedida. Ele não foi, ele foi levado. Ele não saiu, saíram com ele. Ele saiu de Jerusalém como Ló saiu de Sodoma a reboque. Para quem queria ser o líder, sabe o que aconteceu? Mandaram-no de volta para Tarso, a sua cidade. Sabe o que Deus está dizendo para esse cara que se acha insubstituível? Meu filho, você está pensando que eu preciso de você? Você está muito enganado. Então faz um favor, arruma as malas e volta para casa. Sabe quanto tempo ele ficou no molho, no anonimato, longe dos holofotes? Em Tarso, mais de 10 anos. Sabe por quê? Porque tinha que aprender que tudo depende de Deus, nada depende de nós.
Mas o pior não tinha acontecido não. O pior acontece em Atos 9:31. Diz que no dia que Saulo arrumou as malas e foi embora da igreja de Jerusalém, a igreja passou a crescer e passou a ter paz. Você quer coisa pior para um pastor do que isso? No dia que vai embora da igreja, todos os problemas da igreja se resolvem e a igreja explode em crescimento. Primeiro Deus trabalha em nós, para depois Deus trabalhar através de nós. Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Primeiro eu entendo que tudo depende de Deus, nada depende de mim. Só então estarei apto para ser usado por Deus. Depois de mais de 10 anos, explode um avivamento em Antioquia da Síria, que era a terceira maior cidade do mundo, só superada por Roma e Antioquia. A igreja de Jerusalém manda para lá o Barnabé. O Barnabé lembrou-se do Saulo, foi lá em Tarso e o buscou. E durante um ano inteiro, diz a Bíblia, que eles ensinaram uma multidão de discípulos. Ao fim desse tempo, a igreja reunida, o Espírito Santo disse para a igreja: agora separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13, 1-3. Preste atenção. A quem o Espírito Santo mandou separar. Não foi Saulo e Barnabé. Foi Barnabé e Saulo. Você já foi reserva alguma vez? Já andou na sombra de alguém alguma vez? Saulo não era o líder, ele era o liderado. Deus ainda estava trabalhando nele, para depois Deus trabalhar através dele. Eles saem para a obra missionária, e diz a Bíblia que o jovem Marcos, ou João Marcos, que era primo de Barnabé, acompanha os dois missionários. Chegam em Pafos. O procônsul está interessado em ouvir o evangelho, mas o seu mágico a tiracolo, Elimas, quer impedir o Sérgio Paulo de ouvir o evangelho. E diz a escritura que Saulo, então, cheio do Espírito Santo, olhou para o mágico e disse: ó servo do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus? Pois ficarás cego. O mágico fica cego, os olhos do governador se abrem, e a partir dali de Pafos, Saulo deixa de usar o seu nome romano Saulo, para usar o seu nome judaico Saulo, para usar o seu nome romano Paulo, e a partir de agora ele é o líder, a partir de agora ele é o maior líder do cristianismo. Sabe por quê? Tinha aprendido a lição. Tudo depende de Deus, nada depende de nós. Quando chega em Perge da Panfilha, Atos 13:13, esse jovem João Marcos abandona os dois missionários e volta para a casa da sua mãe em Jerusalém. E a grande pergunta é: por que o Marcos voltou? A Bíblia não responde. Eu penso, pastor Cristo, que tem 3 possibilidades. Primeira possibilidade: ele era muito jovem, pensou que missões fosse turismo, se desencantou, falou: vou voltar para a casa da minha mãe. É uma possibilidade. Segunda possibilidade: quando eles saem de Antioquia, o líder da caravana era o seu primo Barnabé. No meio do caminho, muda a liderança. Ele ia ter pensado: sobre a liderança do meu primo eu tinha coragem de ir, na liderança do outro eu não vou não. Terceira possibilidade, eu creio nessa. Gálatas capítulo 4, versos 13 e 14, diz que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia, por causa de uma enfermidade física. Pergunta: que enfermidade física era essa? Será que é a mesma que ele menciona em 2 Coríntios 12:7, um espinho na carne, mensageiro de Satanás, lhe foi posto para lhe esbofetear, a fim de que ele não se exaltasse? Parece-nos, à luz das Escrituras, que a enfermidade física de Paulo passava por uma deficiência visual. E essa região de Perge da Panfilha era uma região alagadiça, pantanosa, com forte incidência de malária, que dava uma dor de cabeça alucinante, afetando inclusive a visão.
E a percepção que nós temos que era esse tipo de problema que ele enfrentava, porque logo em seguida, em Gálatas 4, versículos 15 em diante, diz que os Gálatas, se possível, teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a Paulo. E é por isso que Paulo encerra 3 das suas cartas, dizendo o seguinte: a saudação é de próprio punho. Precisava de um secretário para escrever suas cartas, como escreveu Tércio a carta aos Romanos. E às vezes ele pegava a pena no final da carta e dizia: vede com que grandes letras eu vos escrevo. Talvez por isso em Atos 22 ele chama o sumo sacerdote de parede branqueada, porque chegava tudo meio lusco-fusco. Muito provavelmente então esse jovem João Marcos deve ter pensado assim: estou muito novo para ficar doente, vou voltar para a casa da minha mãe. Pois bem, agora então eles deixam essa região pantanosa de perto da Panfilha, às 13h13, sobe as montanhas do Cáucaso. Não consta que ele tenha saído de Antioquia doente, mas consta que ele chegou na Galácia, Antioquia de Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, doente. E então eles pregam o Evangelho, com lágrimas, com sangue, apedrejado em Listra, mas deixam para trás igrejas fundadas, lideranças estabelecidas. Então Atos 14, 26 e 27 diz: quando retornam à igreja de Antioquia, a igreja enviadora, reuniram a igreja e relataram quantas coisas fizera Deus, e como Deus abrira a porta do Evangelho aos gentios. Notinha de rodapé: tem espaço para testemunho na igreja, mas não tem espaço para promoção humana na igreja. Eles não relataram quantas coisas fizeram eles relataram quantas coisas fizera Deus. Quem faz a obra é Deus, nós somos apenas os instrumentos. Agora, por favor, irmãos, notem isso comigo: não há, pastor, crescimento de igreja sem dor, sem oposição. Porque quando a igreja começa a crescer, diz Atos 15:1, que quando os membros da seita dos fariseus ouviram que os gentios estavam se convertendo, desceram logo de Jerusalém e falaram para os crentes gentios assim: se vocês não se circuncidarem, se vocês não guardarem a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Isso não é evangelho, isso é uma distorção do evangelho. Isso é afirmar que sua fé em Cristo não é suficiente. Isso é dizer que o sacrifício de Cristo não foi completo e cabal, e se acrescentar ao evangelho mais alguma coisa. Então, por favor, escute o que eu vou lhes dizer: se a teologia está ruim, quanto mais se prega, pior fica. Então não dá para fazer missões sem corrigir a rota doutrinária da igreja. Então o concílio é reunido sob a presidência de Tiago, com a presença de Paulo, com a presença de Pedro, com a presença de Barnabé, e a decisão é tomada, a decisão é escrita, a decisão é comunicada às igrejas. É só a fé em Cristo Jesus, louvado seja Deus. Feita a correção de rota, Atos 15, 36 a 41, Paulo chega para o Barnabé e diz: ô Barnabé, vamos voltar para a segunda viagem missionária? Vamos visitar as igrejas que nós plantamos? Barnabé diz: vamos, Paulo. Só um detalhe: estou querendo levar o meu primo, o Marcos, com a gente. Diz a Bíblia que Paulo diz: eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. E diz o texto, irmãos, que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé por causa do Marcos, que os dois não caminharam juntos mais. Notinha de rodapé: os líderes da igreja não deveriam brigar, mas às vezes brigam. Às vezes brigam. O que é maravilhoso é que mesmo quando os líderes brigam, o plano de Deus não pode ser frustrado. Louvado seja Deus. Porque agora, em vez de uma caravana, tem duas. Agora, só um pouquinho, porque Lucas, quando faz esse registro, ele faz com muita polidez e de forma muito sucinta, não é verdade? Mas para ter tal desavença, significa o pau quebrou, entendeu?
Então eu vou tentar parafrasear o que houve. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte: Paulo, todo animado com o resultado do concílio da igreja, chega para o Barnabé, que decisão maravilhosa, agora a porta está aberta para a gente voltar a fazer a obra missionária, vamos, Barnabé? Eu falei, vamos, Paulo. Ô Paulo, deixa eu te falar, você está lembrado do meu primo? Mas é claro, Barnabé, que eu estou levado do Marcos, é claro. Deixa eu te falar, estou com vontade de levar ele com a gente. Paulo fechou a cara. Ô Barnabé, comigo esse rapaz não vai não. Mas deixa eu te falar, Paulo, ele amadureceu. Comigo ele não vai não, Barnabé. Deixa eu te falar, Paulo, agora vai ser uma bênção para nós. Comigo ele não vai não, Barnabé. Ô Paulo, mas deixa eu te falar, você está sendo meio radical. Comigo ele não vai não, Barnabé. Ô Paulo, dá uma chance para o rapaz. Comigo ele não vai, Barnabé. Chega, não quero mais conversa. Agora, por favor, pensa comigo um pouquinho. Você já se sentiu descartado? Alguém já disse um dia para você, comigo você não anda? No meu time você não joga? Na minha equipe você não trabalha? E se não tivesse um Barnabé na vida do Marcos? O Barnabé pegou o Marcos, levou para Chipre, investiu nele. Mais tarde Pedro discipulou o Marcos. O primeiro evangelho a ser escrito não foi Mateus, foi Marcos. Deus levantou o Marcos. Então, líderes erram. Os grandes líderes também erram. Quis a providência de Deus que Paulo pegasse Silas, profeta da igreja de Jerusalém, e fosse para outra direção. E Paulo queria entrar na Ásia, o Espírito de Deus impediu que ele entrasse na Ásia. E ele estava em Troade, possivelmente na casa de Carpo, quando escuta uma visão, um varão macedônio dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos. Ele entendeu que era a vontade de Deus, ele embarca então em Troade, desembarca em Neápolis, entra para o interior, em Filipos, colônia romana. Notinha de rodapé de novo. Quem dá a direção missionária para a igreja é o Espírito Santo. Mas quem escolhe os melhores métodos somos nós. Notem a estratégia de Paulo. Ele nunca ficou numa cidade que não fosse estratégica. Sabia que tinha pouco tempo. E ele precisava otimizar o seu tempo e as suas oportunidades. Filipos era a colônia romana. Tessalônica era a capital da Macedônia, a terra de Alexandre o Grande. Hoje uma cidade com 2 milhões de habitantes, no norte da Grécia. Bereia é uma cidade importante. Atenas, a capital intelectual do mundo. Corinto, capital da província da Caia. Éfeso, capital da Ásia Menor. Por entender que se você planta uma igreja estratégica influencia toda a micro-região. Isso é estratégia missionária. Vamos plantar uma igreja? Vamos. Em que lugar? Qual cidade? Vamos alugar um terreno? Vamos comprar um terreno? Vamos. Em que bairro? Em que rua? Porque às vezes se compra o terreno mais escondido, na rua mais escondida, no bairro mais distante, na cidade mais complicada de acesso, e fica 20 anos lá e não sai do lugar. Agora preste atenção. A obra de Deus, quando é feita, e com a bênção de Deus, com a unção do Espírito de Deus, tem luta, tem lágrima, tem perseguição. Em Filipos ele foi açoitado e preso. Ele foi escorraçado de Tessalônica. Ele foi enxotado de Bereia. Ele foi chamado de tagarela em Atenas. Ele foi chamado de impostor em Corinto. Ele enfrentou feras em Éfeso. Agora ele está em Éfeso, experimentando um dos maiores avivamentos da história. Meus irmãos, eu não consigo entender isso até hoje, pastor. Paulo ficou 3 anos em Éfeso. Éfeso na época era uma cidade de 300 mil habitantes. Éfeso hospedava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, 4 vezes maior que o Partenon. Éfeso era uma cidade fortemente idólatra, porque os nichos do templo eram o que aquecia o comércio, e era uma cidade fortemente marcada pelo ocultismo. Em 3 anos que Paulo passa ali, a idolatria recua, os mágicos e místicos se convertem e queimam seus livros em praça pública, e pela presença de Paulo em Éfeso, igrejas são plantadas em toda a micro-região, como Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis.
E agora ele está retornando para Jerusalém por uma razão muito importante. Vocês se lembram que no governo de Cláudio, ou seja, 41 a 54, o imperador que precedeu Nero, houve a profecia de uma grande fome no mundo. De fato veio. Como efeito colateral dessa fome, Atos 18:2 diz que Cláudio expulsa os judeus de Roma, e eles retornam para Jerusalém sem terra, sem casa, sem renda. O que Paulo faz? Paulo faz uma grande coleta entre as igrejas gentílicas da Galácia, da Macedônia, da Caia, da Ásia Menor, para levar essa oferta para os pobres da Judeia. Então, notinha de rodapé de novo. Às vezes eu escuto gente citando 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, normalmente, cada um contribua segundo tiver proposto o seu coração, se referindo ao dízimo. Isso não está falando de dízimo. Dízimo em qualquer língua do mundo é 10%. Cada um contribua segundo tiver proposto o coração, tem a ver com uma oferta específica, pontual, que foi levantada por uma causa pessoal e pontual, que foi feita uma vez e não se repetiu mais. Então aí cada um contribui segundo tiver proposto no coração. Nota de rodapé de novo. Paulo não levou esta oferta sozinho. Não basta ser honesto, tem que parecer ser honesto. Com dinheiro tem que ter transparência. Levou uma equipe. Quando ele está levando esta oferta para os pobres da Judeia, ele para em Mileto para se despedir dos presbíteros da igreja de Éfeso, e ele disse aos presbíteros assim: meus irmãos, o Espírito Santo me assegura que o que eu vou enfrentar pela frente são cadeias e tribulações. Ele está levando uma oferta, vai enfrentar cadeia. Mas em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele desembarca lá em Cesareia Marítima, e lá mora um profeta, o mesmo profeta que profetizou a fome mundial, o profeta Ágabo, que prende Paulo com um cinto e diz: é isso que vai acontecer com você em Jerusalém, eles vão prender você lá. E os discípulos disseram: Paulo, não vai não, Paulo, não vai não, Paulo, você vai ser preso, Paulo, não faça isso não. Ele dizia: o que vocês estão fazendo comigo? Eu estou pronto não só a ser preso em Jerusalém, eu estou pronto a dar a minha vida por Jesus em Jerusalém. E ele levou a oferta e foi preso mesmo. 40 judeus entraram em voto de anátema, dizendo: nós não vamos comer, nós não vamos beber enquanto nós não matarmos Paulo. A notícia vaza. Chega o sobrinho de Paulo que morava em Jerusalém, comunica ao comandante. Naquela mesma noite Paulo é trasladado de Jerusalém para Cesareia Marítima, onde estava o quartel-general de Roma, onde estava a residência oficial do governador Pôncio Pilatos. E ele fica 2 anos ali preso, sendo acusado pelos judeus, sob a égide dos governadores Félix e Festo. Na mudança de governo, de Félix para Festo, toda mudança de governo é hora de mudanças mesmo. Diz a Bíblia que o Sinédrio tenta cooptar e corromper o governador, dizendo: governador, esse preso que está aí, está no fórum errado. O fórum dele não é Cesareia. O problema dele não é político, o problema dele é religioso. Então o fórum legítimo para julgar esse homem é o Sinédrio. Manda esse cidadão para cá, para Jerusalém, porque nós somos as autoridades competentes para julgá-lo. Só que eles tramavam matar Paulo na estrada. E Paulo, percebendo que o governador está prestes a entregar a ele para o Sinédrio, para ganhar favor dos judeus, disse: eu sou cidadão romano e quero ser julgado diante de César em Roma. O governador diz para Roma: você quer ir? Para Roma você irá. Só um detalhe: quando Paulo está indo para Jerusalém, que ele escreve a sua carta aos romanos, e ele diz 2 vezes nessa carta, tanto no capítulo 15 quanto no capítulo 1, que ele tinha intenção de ir para Roma, porque não conhecia Roma ainda, por uma razão simples: primeiro, para cooperar com aquela igreja; segundo, para ser enviado pela igreja de Roma para a Espanha, o último limite do mundo ocidental. Quando ele estava preso lá em Jerusalém, na fortaleza, Atos 23:11, o próprio Deus apareceu para ele e disse: coragem, Paulo, assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. Portanto, Paulo queria ir para Roma, Deus o queria em Roma. Mas no dia que ele embarcou para Roma, ele enfrentou um naufrágio.
Dá para você entender isso? A carga do navio se perdeu toda, a carga de trigo. O navio se despedaçou todo. Tinha 276 pessoas dentro do navio, todo mundo sem esperança de viver. E um anjo de Deus aparece para Paulo dentro do navio e diz: coragem, Paulo, ninguém vai morrer, eu vou entregar toda essa gente na sua mão. E eles chegam como náufragos na ilha de Malta. Quando chegam na ilha de Malta, os bárbaros que não falavam grego fizeram a grande fogueira para aquecê-los, que estavam todos transidos de frio, e a única pessoa que tentou manter o fogo aceso foi Paulo. Foi lá pegar uns gravetos para jogar no fogo, e quando ele pega o punhado de graveto e joga no fogo, a cobra que estava no meio dos gravetos salta do fogo e pula na mão do Paulo. Aquela cobra, irmãos, tinha 276 outras opções para morder. Foi morder logo na mão do Paulo. E os bárbaros gritaram: é um assassino, tem se livrado do mar, a justiça não o deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu, mudaram de opinião, é um Deus. Não, agora não é nem um assassino nem um Deus, é o servo do Deus vivo. Na verdade não foi a tempestade que levou Paulo para Malta, foi a mão da providência divina. Porque o pai do prefeito estava doente, Paulo orou por ele foi curado. Os demais enfermos vieram, Paulo orou por eles foram curados. E Paulo passa ali os 3 meses do perigoso inverno, e depois disso ele é enviado para Roma com todas as suas necessidades supridas. Mas ele chega em Roma, não como sonhara chegar, chega preso e algemado. Do ponto de vista humano, os planos de Paulo foram frustrados. Não era assim que ele queria estar lá. Mas no plano de Deus, ele chegou na hora certa, da forma certa. E ele vai testemunhar isso em Filipenses 1,12, quando disse assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E eu preciso encostar bem pertinho de Paulo e perguntar: o que é que aconteceu com você, Paulo? Conta para nós. Ele ia fazer um resumão. Olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não crê em olho gordo, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. E porque ele estava preso em Roma, ele fala que 3 coisas aconteceram. Primeiro, a igreja foi mais encorajada a pregar. Quando viram Paulo preso, trabalhando mais que eles, que estavam livres, se mexeram. Eu era seminarista, pastor, quando escutei um grande escritor americano que lançava o seu livro aqui, um livro que mais me ajudou até hoje, talvez depois da Bíblia, Na Dinâmica de uma Vida Autêntica, Ray Stedman. E ele disse que um dos maiores e mais eficazes métodos de crescimento de igreja, eu não gosto desse método, é o seguinte: quer ver a igreja crescer? Disse ele, bote os pastores na cadeia e a igreja vai crescer. Gostei também não. A igreja se mexeu quando viu Paulo preso. Segunda coisa que aconteceu, diz ele, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. A pergunta: o que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram 16 mil soldados da mais alta patente. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria tido acesso à elite militar de Roma. Porque ele era um prisioneiro de César, tinha que ter um guarda da guarda pretoriana algemado com ele, todo dia, em 3 turnos por dia, em rodízio. O cara não tinha nem como fugir. E o que Paulo fazia? Evangelho nele, o dia inteiro, pregando, o cara não podia sair. Depois de 3 anos, depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. E no capítulo 4, verso 22 de Filipenses, ele diz: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Porque Paulo estava preso e não podia viajar. O que ele fez? Começou a escrever cartas.
As cartas da primeira prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Dessa prisão ele orou para sair e saiu. Mas não saiu para se aposentar. Escute isso, não tem aposentadoria no reino de Deus, sabia? Enquanto você tiver um fiapo de vida e fôlego nos seus pulmões, você está chamado a fazer a obra de Deus. Ele saiu e deixou Timóteo em Éfeso, deixou Tito em Creta, passou por Nicópolis, e agora acontece uma tragédia no mundo. No dia 17 de julho do ano 64, a cidade de Roma, com mais de 1 milhão de habitantes, é criminosamente incendiada. E o imperador Nero era o protagonista dessa tragédia. 7 noites, 6 dias de incêndio. Quando o incêndio acabou no dia 24 de julho do ano 64, a cidade estava destruída. Dos 14 bairros, apenas 4 não foram atingidos. Densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. Começa um massacre. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. Os crentes eram queimados vivos, mortos à paulada, crucificados. A essa altura, Saulo era o grande líder do cristianismo no ocidente e começa a ser procurado. Até que botam a mão nele, talvez em Troade, na casa de Carpo. Não deu sequer para pegar os seus objetos pessoais, nem sua capa, nem seus livros, nem seus pergaminhos. E agora ele é jogado numa masmorra escura, úmida, fria, insalubre, masmorra mamertina. E é dessa masmorra que ele vai escrever sua última carta, segundo Timóteo. Agora eu peço que você volte lá no texto, para a gente encerrar. O que é que esse homem está sentindo, gente? Ele é o maior pastor, ele é o maior missionário, ele é o maior teólogo. Está preso. E como efeito colateral desta prisão, ele vai dizer no capítulo 2, verso 9 desta carta, que ele está preso como um malfeitor, como um bandido, acusado de ser um bandido. Destroem a reputação dele, maculam a honra dele. Isso é assassinato de reputação. No capítulo 1, versículo 15, ele vai admitir que todos os da Ásia o abandonaram. Quem são os da Ásia? São seus filhos na fé, gente que ganhou para Jesus, que em virtude da condição que Paulo está e com medo dos efeitos colaterais da perseguição atingi-los também, viram as costas para Paulo. Capítulo 4, verso 16, ele diz: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Marcaram audiência para ele apresentar suas defesas, porque o direito romano, famoso até hoje, é um ícone dos direitos humanos. E Paulo vai para essa audiência, chamada primeira defesa, na convicção de que tem muita gente lá para defendê-lo. Quando ele chega lá, não tem ninguém para defendê-lo. Todos o abandonaram. Ele foi julgado à revelia e condenado à pena de morte. Como esse homem se sente? Como é que ele avalia a vida? No capítulo 1, versículo 7, ele olha para trás e diz: todos os verbos estão no passado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele está dizendo: a minha vida não foi de amenidades, foi luta. Completar a carreira era o grande sonho da vida dele. Ele chegou a dizer isso para os presbíteros de Éfeso: em nada considero a minha vida para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira. Agora é testemunho: eu completei a carreira. Ele não negociou princípios, ele não vendeu a verdade, ele não prostituiu o seu ministério. Ele disse: eu guardei a fé. Segundo, eu vou fazer uma avaliação do seu presente no verso 6. Ele diz: Timóteo, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Sabe o que ele está dizendo? Não é Roma que vai me matar, eu que vou me entregar.
E eu não vou me entregar para Roma, não, eu vou me entregar para Deus. Eu não sou prisioneiro de César, eu sou embaixador em cadeias. Sou prisioneiro de Cristo. E ele diz mais: eu não vou morrer também não, eu vou partir. Porque a palavra partida aí no versículo 6 é um eufemismo para a morte. E essa palavra tem 3 significados no grego. Primeiro, essa palavra significa tirar o fardo das costas de alguém. Sabe o que é morrer para um crente? Apocalipse 14:13, é descansar das suas fadigas. Segundo, essa palavra partida no grego significa desatar um bote, atravessar para o outro lado do rio. Sabe o que é morrer para um crente? É fazer a última viagem rumo à pátria celestial. Terceira, a palavra partida significa afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Mas no versículo 8 ele faz uma avaliação do futuro. Diz: ô Timóteo, eu não estou indo para ser martirizado, Timóteo. Eu estou indo, na verdade, para receber a coroa da justiça. Ela já está guardada para mim. E não apenas para mim, mas para todos quantos amam a vinda do Senhor Jesus. Agora, irmãos, por favor, notem isso. Eu encerro. Este homem não é um super-homem. Ele não é um super-crente. Ele é um homem. Tem os mesmos sentimentos. E ele não vai ter nenhum problema de, nas últimas palavras proferidas em vida, abrir o coração, expor a sua dor. E ele enfrentou alguns dramas. Primeiro, o drama da solidão. Versículo 9. Ô Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Estou precisando de um ombro. Estou precisando de um amigo. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Segundo drama que ele compartilha, irmãos, é o drama do abandono. Versículo 10. Demas me abandonou. Não é fácil ser abandonado. Na hora que você mais precisa, a quem você mais ajudou. Ele está enfrentando o drama da traição. Versículo 14 e 15. Alexandre o Latueiro causou-me muitos males. Foi esse cidadão que delatou o apóstolo Paulo, culminando na sua segunda prisão e na sua consequente morte. É gente que puxa o tapete, que apunhala pelas costas. Quarto, ele está enfrentando o drama das privações. Versículo 13, ele está enfrentando privações emocionais, precisa de gente do lado dele. Ele está enfrentando privações mentais, ele está precisando de livro para estudar. Notinha de rodapé: meus irmãos, Paulo está morrendo num lugar escuro e está querendo estudar mais. Tem gente que passa a vida inteira e não estuda nada. Ele está enfrentando privações físicas. O inverno está chegando em Roma, temperaturas abaixo de 0, e o maior pastor do cristianismo não tem uma capa velha para usar no inverno. Pare de reclamar. Você que tem casa para morar, que tem cama para dormir, que tem pão sobre a sua mesa, pare de reclamar. Mas esse homem está enfrentando talvez o mais difícil de todos os dramas, que é o drama da ingratidão. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. O que eu acho bendito é que o verso 7 diz assim: mas o Senhor me assistiu. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem. Ele está morrendo, mas o que interessa para ele é o Evangelho. O Senhor me levará salvo para o seu reino celestial. E aqui eu encerro dizendo o seguinte: quis Deus, na sua providência, que não fosse registrado o epílogo, o final da execução desse homem. Mas eu vejo essa cena. Houve um dia que o carcereiro, o homem rude, acostumado com a morte, recebe em sua mesa um pedaço de papel ou de couro contendo o nome do prisioneiro que deveria ser executado naquele dia.
E o prisioneiro era o mais conhecido de Roma, acusado do mais grave crime de Roma, ser líder dos incendiários de Roma, embora a acusação fosse leviana e falsa. E eu vejo esse carcereiro se levantando, pegando um pesado molho de chaves numa mão, uma tocha de fogo na outra mão, dando passadas pesadas por aquele corredor escuro, abrindo aquela porta de ferro, entrando naquela masmorra e gritando: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. E o velho lá do fundo responde: sou eu, estou aqui. Ele é amarrado, ele é retirado da masmorra, ele é levado ao local da execução. Por ser o prisioneiro mais conhecido de Roma, possivelmente o carcereiro pergunta a ele: você quer dizer algumas palavras antes de morrer? Esperando que ele mostrasse a sua dor, a sua mágoa, a sua revolta. E o velho responde: eu quero. E talvez nessa hora é que ele tenha levantado os olhos aos céus para dizer a ele, ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos. E encerra a sua vida com um amém sonoro. Bota a cabeça no cepo. A espada de Roma tosa-lhe a cabeça. Cabeça para um lado, corpo para o outro. Tombou na terra como mártir. É recebido no